E, sem mais demora, pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 19. Nós estamos estudando o livro de Ageu nesses dias. Essa é a terceira mensagem desta série de mensagens no livro de Ageu. Então, abra aí Ageu, capítulo 2, versículo 10 a versículo 19. Você que nos acompanha através dessa transmissão, seja muito bem-vindo em nome de Jesus à Primeira Igreja Batista em Bimirim. E você que está aqui, que eu não tive a oportunidade de cumprimentar, seja igualmente bem-vindo em nome de Jesus. Então, Ageu, capítulo 2, versículo de 10 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pensem neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, fogueiras, figueiras na realidade, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos. Mas de hoje em diante eu os abençoarei. Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque temos tido a oportunidade de trazer ao altar do Senhor aquilo que o Senhor, pela tua provisão, tem provido em nossa mesa e em nossa casa. Tudo o que temos vem de tuas mãos e do que é teu nós te devolvemos, Pai. Agora, mais uma vez, nós te suplicamos que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, que o Senhor fale conosco, que possamos crescer no conhecimento da tua palavra e na graça e na experiência com o Senhor e em maturidade, Pai. Porque assim como a tua palavra diz, quando eu era menino, eu pensava como menino e agia como menino, mas agora que somos homens, deixamos para trás as coisas de menino. Por isso, Pai, nos ensina e nos faz maduros espiritualmente. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, dando continuidade a esta série de sermões
expositivos sobre o livro de Ageu. Hoje, falando do capítulo 2, versículo 10 a 19, esse texto que é, na realidade, a terceira mensagem de Deus ao seu povo. É a terceira vez que Deus fala com Ageu, para que Ageu transmita essa mensagem ao sumo sacerdote Josué, a Zorobabel e ao povo. Hoje, falando desse texto, eu quero fazer relembrar o que nós vimos anteriormente. Nós vimos nas mensagens anteriores, no capítulo 1 e no início do capítulo 2. Se você não estava aqui no sermão da quarta-feira passada e na quarta retrasada, está aí no canal do YouTube da igreja, você pode assistir essa mensagem. Nós vimos que o povo fora exortado por Deus para reconstruir o templo. O templo estava destruído. Neemias trouxe o povo para a reconstrução da cidade, para a reconstrução dos muros, para a reconstrução das casas. O povo se ocupara com a reconstrução das suas casas, cada um com suas casas, mas o templo tinha sido deixado para depois. Isso está no capítulo 1, e nós vimos isso na primeira mensagem. Então Deus exorta o povo para a reconstrução do templo, mas havia um outro grande problema, irmãos. Havia um outro grande desafio para o profeta Ageu, e nós falamos disso nas mensagens anteriores, mas queremos nos aprofundar nessa terceira mensagem sobre esse outro grande desafio, que era o desafio de reconstruir a vida espiritual daquele povo. Olha, o povo já estava longe da sua terra há muitos anos, longe do templo, o templo destruído há muitos anos. O povo agora perdeu qualquer costume, a prática religiosa. O povo perdeu-se até na leitura das Escrituras. O povo estava distante da lei do Senhor. E agora, não somente reconstruir o templo, Ageu tinha que reconstruir a fé deste povo, a vida espiritual deste povo. Nós falamos um pouco disso nas duas mensagens anteriores, mas agora na terceira mensagem é quando Deus, com essa terceira mensagem, traz essa palavra de exortação ao povo. É sobre isso que nós vamos falar. O título dessa mensagem é Reconstruindo a Vida Espiritual. Reconstruindo a vida espiritual. Talvez você que está aqui nessa noite, você que me ouve, você passa por essa fase que você também precisa reconstruir a sua vida espiritual. Talvez você está distante da igreja há um tempo, você está distante dos caminhos do Senhor há um tempo, ou talvez você até está dentro da igreja, mas distante do Senhor há um tempo. A sua vida espiritual está estagnada, paralisada. Você precisa retomar as práticas espirituais. Meus irmãos, nós vimos na mensagem anterior, no início do capítulo 2, que o povo estava reconstruindo o templo, mas estava desanimado, porque o templo nada se parecia com o templo anterior, com o templo de Salomão. O templo nada se parecia com aquele luxuoso e suntuoso templo de Salomão. O templo de Salomão era um templo magnífico, um templo mais amplo, um templo maior. E Deus exorta o povo a não olhar para trás, não comparar esse templo com o anterior. E Deus dá a eles a promessa de que esse segundo templo seria muito mais glorioso do que o primeiro. Porque Jesus estaria ali pregando no futuro. Ainda havia, então, irmãos, alguma coisa para se fazer.
além da reconstrução do templo, que era reconstruir a vida espiritual do povo. Vejamos no texto, irmãos, o que é que Deus diz ao povo a este respeito. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer para você, o primeiro ponto desta mensagem é que Deus não aceita boas ações de mãos sujas. Repita comigo assim, ó, Deus não aceita boas ações de mãos sujas. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Olha o texto aqui. O texto começa dizendo em Ageu capítulo 2, versículo 10. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. É a versão NVT. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Aí ele diz, versículo 12: se alguém levar em sua roupa carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado. Olha o que o texto está dizendo. A pergunta de Deus, que Deus manda Ageu perguntar aos sacerdotes é esta: acaso, se você consagrar uma carne e levar ela dentro de uma bolsa, uma carne consagrada, e essa carne tocar num vinho, num pão, num azeite, ou em qualquer outro alimento que ela tocar, esse outro alimento se tornará consagrado? Essa é a pergunta feita. E eles responderam, não. Responderam os sacerdotes. Agora, a segunda pergunta. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver, fazendo uma pausa aqui, os irmãos sabem que na lei de Moisés, se um homem ou uma mulher, se qualquer pessoa tocasse num cadáver, ele estava impuro. Ele se tornaria impuro. Por alguns dias ele deveria ficar afastado, ele deveria ser isolado, ele estava impuro. Assim como outras ocasiões também faziam com que a pessoa se tornasse impura. Por exemplo, quando a mulher estava na sua semana de período menstrual, ela estava impura. Então, outras situações haviam isso na lei de Moisés. E Deus está perguntando, olha, se alguém se tocar num cadáver, se ele se tornar impuro cerimonialmente, e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? E a resposta é sim, porque na lei de Moisés dizia que sim. Se você tocasse em alguém impuro, você também estava impuro. E o texto continua dizendo, então Ageu disse, é isso que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que vocês fazem, tudo o que vocês oferecem é contaminado pelo seu pecado. Olha, irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui no texto é a comparação de Deus entre coisas santas e coisas impuras. Deus está dizendo que, em resumo, que coisas santas não tornam coisas impuras santas. Uma coisa santa não faz, ao tocar em outra coisa, não faz com que ela seja santa. Mas uma coisa impura pode contaminar algo que é santo. Já viu aquele ditado que uma laranja podre contamina todo o resto? Você pegar uma fruta que está apodrecendo e deixar na sua fruteira junto com outras boas, jamais a fruta podre vai ficar boa, porque as outras estão boas. Mas ela vai contaminar as que estão boas. Jamais uma coisa santa vai tornar uma coisa impura santa. Mas algo impuro vai tornar o santo impuro. É o que o texto está dizendo. Deus estava aqui, irmão, chamando a atenção de Ageu, que esse povo precisava reconstruir a sua vida espiritual. Porque tudo o que eles faziam, independente do que fizessem, se tornava imundo para Deus. Para Deus era imundo. Para Deus, tudo que eles se faziam era
imundo por causa da imundícia do povo. É por isso que o ponto diz: Deus não aceita boas ações de mãos sujas. Boas ações de mãos sujas são ações imundas. Você comeria um jantar fantástico, maravilhoso, que alguém fez para você, para fazer uma surpresa, um presente, uma boa ação. Se você souber que ela fez todo esse jantar com as mãos sujas que ela não lava há uma semana, é uma boa ação de mão suja. Deus não aceita boas ações de mãos sujas, irmãos. O que o Deus está dizendo aqui é: olha, vocês estão reconstruindo o templo. As suas ações são boas. Vocês estão fazendo algo bom, que é reconstruir o templo. Vocês estão trabalhando na obra todos os dias. Vocês estão comprometidos com a causa todos os dias. Vocês estão fazendo o que eu mandei fazer, reconstruir. Mas a sua vida está imunda. Como é que você, com a sua vida imunda, quer reconstruir um templo santo? Deus não aceita. O povo estava reconstruindo o templo, mas eles estavam distantes do Senhor. E Deus aqui exorta o povo pelos seus pecados anteriores, pelos pecados desse distanciamento de Deus durante todo esse tempo. Deus exorta também o povo pelo desprezo pela sua casa, por deixarem um templo por último. E agora Deus exorta o povo pela sua imundícia, ainda que acompanhada de boas ações e sacrifícios, ainda que acompanhada de uma dedicação na obra para reconstruir, ainda que acompanhada de um esforço para reconstruir o templo. O povo estava imundo, essa é a verdade. Deus diz que toda a obra das mãos que vem deste povo é imundo. Olha o que o texto diz: tudo o que vocês fazem é contaminado pelo seu pecado. Tudo. Tudo. Veja o que diz Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 1, versículo 11 a 17. Olha o que o profeta de Isaías diz em Isaías 1, versículo 11. O que faz você pensar que desejo os seus muitos sacrifícios? Isso é Deus falando, diz o Senhor. Eu estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando me vêm adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se, removam seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelo direito das viúvas. Meus irmãos, Deus nunca aceitou boas ações de mãos sujas. Aqui no texto de Isaías ele está dizendo: o que faz vocês acharem que eu quero isso?
que eu quero sacrifício? O que faz vocês pensar que eu desejo sacrifício? O que faz vocês pensar que eu gosto de sacrifício? Ele diz, eu estou farto da gordura dos carneiros, do sangue dos animais. Sabe por que Deus diz que está farto, irmão? Porque todos esses sacrifícios, todas essas festas solenes, todas as reuniões solenes, elas estão banhadas de sangue, de sujeira, de imundícia. Deus está dizendo de que vale esses sacrifícios se a mão de vocês está suja. Aí lá no final ele vai dizer, no versículo 16, aprendam a fazer o bem, lavem-se, limpem-se, removam os seus pecados. É a mesma coisa que Deus está dizendo aqui em Ageu, irmãos. Ele está dizendo, assim é este povo, no versículo 14, e assim é esta nação, Ageu 2,14. Assim é toda a obra de suas mãos. Tudo o que esse povo faz é imundo. Deus nunca quis boas ações imundas. A desobediência do povo, irmãos, contaminava as suas ações e até as suas ofertas. Deus está dizendo, eu não quero sua oferta de carneiro, eu não quero sua oferta, seus sacrifícios. As suas más ações contaminam as ofertas. Vejam, irmãos, que Deus aqui ele não estava somente preocupado com a reconstrução do templo. Ele estava preocupado com a vida espiritual do povo, a reconstrução dessa vida. O povo estava trabalhando na obra, irmãos, de sol a sol, dia e noite, para reconstruir o templo. O povo estava trabalhando na obra, mas só isso não era suficiente. Pois para Deus o trabalho deles era imundo. Veja que palavra forte, irmão. E como nós podemos refletir nessa palavra e trazer para nós? Como está a nossa vida espiritual? Será que Deus tem aceitado as obras das nossas mãos? Ou será que nós precisamos reconstruir essa vida espiritual? Não adianta, irmãos, nós termos toda uma dedicação na obra, sem uma vida santa com Deus. É o que nós aprendemos aqui. Será que Deus aceita o nosso esforço, irmão? Imagine, irmãos, como seria se nós descobríssemos que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação na obra não vale de nada. Porque nossas obras são imundas. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? O que a Bíblia está dizendo aqui? Nós podemos estar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós podemos estar aqui de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nós podemos orar 3, 4, 5, 6, 7 vezes no dia. Nós podemos nos levantar de madrugada, nós podemos fazer jejum, nós podemos louvar, levantar as mãos, nós podemos pular, nós podemos sair para evangelizar, nós podemos fazer o que você quiser fazer. Você pode dedicar toda a sua vida na obra do Senhor. Você pode deixar a terra, a parentela e ir para a África falar de Jesus. Mas se nossas boas obras não forem puras, forem imundas, não são aceitáveis. O texto que nós lemos de Isaías diz: estou farto de suas orações, estou farto do seu jejum, porque existe imundícia. O texto aqui fala de santidade, irmãos. Imaginem nós descobrimos que todo o nosso esforço,
tudo que nos custa tanto, que é trabalhar na obra, que é chegar cedo, que é vir cansado do trabalho para contribuir por amor ao Senhor. Imagine nós descobrirmos que isso não vale porque nossas mãos estão sujas. Porque a nossa vida não é uma vida de santificação. Isso tudo é um ativismo religioso, mas não é vida com Deus. É um ativismo religioso de estarmos aqui toda semana, 3, 4, 5 vezes, trabalhar, ajudar, cooperar. Mas não é vida com Deus. Porque no íntimo do nosso quarto, porque quando nós estamos sozinhos, porque no íntimo do nosso ser, nós nos sujamos com o pecado. Nós continuamos imundos por dentro. De fato, irmãos, Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Como está a sua vida espiritual? O que você tem oferecido a Deus? Será que nós estamos dando ao Senhor sacrifícios enquanto nossa alma está imunda? Já pensou você dizer, poxa, eu me dedico tanto, eu faço tanto, eu venho tanto, contribuo tanto, invisto tanto, deixo tanta coisa para estar aqui, e agora eu estou entendendo que eu não compreendi que todas as minhas boas ações não valem nada se não for acompanhada de uma vida de santidade, de obediência. O que você tem oferecido a Deus? Será que nós estamos dando ao Senhor sacrifícios imundos? Se é assim, nós precisamos nos arrepender. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos aqui no texto que o povo precisava se arrepender. O segundo ponto diz, é preciso se arrepender para ser abençoado. Olha, do versículo 15 em diante, o texto diz, vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Deus está dizendo, olha, lembrem, percebam o que estava acontecendo com vocês antes de vocês começarem a construção. Versículo 16. Quando vocês esperavam a colheita de 20, colhiam 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam 20. Olha aí o prejuízo. Aí Deus diz, eu enviei ferrugem, eu enviei mofo, eu enviei granizo, para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Olha que palavra, irmão. Deus enviou ferrugem, mofo, granizo, e nem assim o povo se voltou para ele. A segunda coisa que nós vemos aqui no texto é a exortação do Senhor para que o povo considere o seu modo de viver. Para que o povo se lembre como era antes de começar a construção. Como eles estavam. Para que o povo reconsidere a forma que eles têm que viver agora. Qual o testemunho de vida que eles têm que dar. Deus diz, observem os acontecimentos. O que acontecia com vocês antes de começar a reconstrução. E ainda assim, ninguém se voltou para mim, diz o Senhor. Mesmo eu trazendo mofo, granizo, mesmo eu destruindo tudo que vocês fizeram,
como castigo, ferrugem. Mesmo assim, vocês não se voltaram a mim. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que não havia arrependimento. Deus estava chamando o povo ao arrependimento. Deus está dizendo, irmãos, que a partir de hoje o povo deve considerar essas coisas. E que se eles se arrependerem, serão abençoados. No versículo 19 diz: eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram fruto. Mas de hoje em diante eu os abençoei. Eu os abençoarei se vocês se arrependerem. Deus está dizendo, se você considerar essas coisas, serão abençoados. Meus irmãos, Deus promete abençoar o povo se de fato eles se arrependerem e obedecerem. E é assim conosco também, irmãos. Nós precisamos nos arrepender para sermos abençoados. Entender que Deus não aceita boas ações se não tivermos mãos limpas e coração puro. Quando eu era criança, eu vi muito uma frase que dizia assim: de boas intenções, o inferno está cheio. De boas ações, o inferno está cheio. Boas ações não salvam ninguém. Às vezes, irmãos, nós achamos, olha como nós somos ingênuos. Nós achamos que se nós estivermos servindo ao Senhor e ocupando o máximo do nosso tempo com a obra do Senhor, nós achamos que isso é suficiente e aceitável a Deus. Nós achamos que se eu estiver aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós achamos que se eu orar muitas vezes, se eu ler a Bíblia várias vezes, se eu dedicar o máximo do meu tempo e tudo que eu posso fazer, nós achamos que só isso já é suficiente. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. O texto diz que isso não é suficiente. O texto diz: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí, o texto está dizendo que isso não é suficiente. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem uma vida santa, uma busca pela santificação, ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para ter uma vida santa. A santidade aqui, irmãos, exige um coração entregue e um estilo de vida e obediência. É preciso arrepender-se da desobediência e mudar o coração antes de apresentar qualquer oferta a Deus. Antes de fazer qualquer obra, qualquer trabalho. Antes de você ocupar todo o seu tempo na obra, é preciso você apresentar o seu coração a Deus e se arrepender da sua desobediência, do seu pecado. É preciso uma busca pela santificação. Antes de apresentar qualquer oferta, antes de fazer qualquer coisa. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo aqui que qualquer ritual sem a intenção correta é vão. Deus está dizendo: olha, as ofertas de vocês são imundas. O texto de Isaías que nós lemos, as orações, o jejum, as festas, festa da lua nova, reuniões solenes, tudo isso
sacrifícios, holocaustos, gordura de bezerro, de carneiro, tudo isso é vão. Antes de nós fazermos qualquer coisa para o Senhor, nós precisamos nos santificar. Muitas vezes, irmãos, nós somos como este povo, que mesmo com colheitas fracassadas, não se volta para o Senhor. Deus disse: eu enviei ferrugem, eu enviei mofo, eu destruí tudo que vocês plantaram, e nem assim vocês se voltaram para mim. Muitas vezes nós somos assim, irmão. Mesmo com colheitas fracassadas, mesmo as coisas dando errado, mesmo todo o nosso investimento indo para o ralo, por água abaixo, mesmo quando tudo que fazemos não dá certo, e que nós sabemos que isso é a consequência da nossa desobediência, que nós sabemos que isso é consequência do nosso pecado, que isso é consequência do nosso distanciamento do Senhor, mesmo assim, nós não nos voltamos para o Senhor. Não nos arrependemos. Muitas vezes somos como este povo. Colheitas fracassadas podem ser sinais de que precisamos refletir se há algo errado em nosso coração. A recompensa, irmãos, para aqueles que se arrependem e se voltam para Deus, é a bênção e a fartura em todas as áreas da sua vida. Lembre-se que Deus não aceita boas ações de mãos sujas e que é preciso se arrepender para ser abençoado. Amém?